Eu analiso o movimento na vertical independente da horizontal. Chama-se independência dos movimentos de Galileu. Então eu quero saber qual é o tempo para a bola partir dessa posição aqui e chegar nessa posição por 3 trajetórias diferentes, 1, 2 e 3. Eu já afirmo para vocês que os tempos serão os mesmos. O tempo da trajetória 1 é igual ao tempo da trajetória 2, é igual ao tempo da trajetória 3. Por quê? Primeiro, a altura máxima é a mesma nas 3 trajetórias. Depois, porque a posição de partida é a mesma da chegada, que no caso aqui é o chão, né? É o piso, a superfície de partida é a mesma de chegada nas 3 trajetórias. E depois, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, a uma mesma altura. Tá? Isso aqui sem atrito, né? Sem arrasto do ar. Quando eu lanço um objeto para cima, um projétil para cima, o tempo que ele leva subindo na vertical é o mesmo tempo que ele leva descendo na vertical, se não tem atrito. Isso é uma coisa. Então, tempo de subida é igual ao tempo de descida. Isso não tem nada de novo, a gente veio trabalhando com isso até agora, tá? Quando a gente tinha um lançamento vertical. A mesma coisa acontece aqui, a gente está analisando na vertical. Depois, a posição de largada, a posição de partida, que é o chão, é igual à posição de chegada. Quer dizer, então ele fez essa trajetória, mas todos eles chegaram ao chão, saíram do chão e partiram do chão. E a primeira que eu escrevi é que todos eles têm a mesma altura, né? Então eu posso dizer que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então T1 vai ser igual a T2 e vai ser igual a T3. Não muda, tá certo? Então essa é a resposta da letra A. E as justificativas são essas aqui, sem falar de equação, tá? Sem falar de equação. Na letra B ele fala o seguinte: a componente vertical da velocidade inicial. Componente vertical da velocidade inicial. Então ele está falando de VY. VY. Então eu vou dizer também para vocês que VY da trajetória 1 é igual a VY da trajetória 2, que é igual a VY da trajetória 3. Por que isso? Os 3 chegaram à mesma altura. Os 3 chegaram à mesma altura. E além disso, a aceleração é constante. E nesse caso, a aceleração é igual a g. Eles chegam na mesma altura. Se eles chegam na mesma altura, a velocidade lá no final vai ser a mesma. Para eles chegarem na mesma altura, eu tenho que lançar com a mesma... eles vão ter a mesma componente vertical da velocidade. Ok? Se são lançados também da mesma altura, tá? Eles são lançados da mesma altura. Obviamente, a gente já falou, o tempo de subida é o mesmo de descida, né? Então, as velocidades são iguais. Na letra C ele fala o componente horizontal da velocidade inicial. A componente horizontal da velocidade inicial. Então veja o seguinte, na horizontal, a equação é essa daqui, x, aí eu vou precisar da equação, é x0 mais v0, x vezes t. Então x é igual a x0 mais v0x é v0 cosseno θ0 vezes t. Então, vou desenhar aqui ao lado. Eixo x e eixo y. O vetor velocidade v0 está aqui, que é uma constante. Isso aqui não muda. E aqui está o ângulo θ0. Então, v0x é v0 cosseno de θ0. E o v0y é v0 seno de θ0. Então, a componente x só depende do cosseno de θ0. Na figura, eu posso ver o seguinte, que o θ0 na trajetória 3 é menor que o θ0 na trajetória 2, que é menor que o θ0 na direção 1, né, da trajetória 1. Está aqui a figura. Então, esse daqui é o V0 para o θ3. Esse daqui é o V0 para o θ2. E esse aqui é o V0 para o θ1. Então, veja que θ3 o θ3 é menor que o θ2, que é menor que o θ1. Né? Tá vendo? Esse ângulo aqui. Então, veja. Então, daqui eu posso tirar aqui o alcance, que é o ΔX. Ele é proporcional a V0, cosseno de θ0, vezes t.
o tempo é o mesmo, o tempo não muda, né? O tempo para subir e descer é o mesmo. Então, o ΔX vai depender somente desse cosseno, o V0 é uma constante, né? Vai depender desse cosseno de θ0 aqui. Então, eu posso escrever aqui que o ΔX3 vai ser maior que o ΔX2, que vai ser maior que o ΔX1, né? Por que isso? Porque o cosseno de θ3 é maior que o cosseno de θ2, que é maior que o cosseno de θ1. Né? Se θ3 é pequeno, o cosseno é grande, né? Cosseno de 0 é 1. Né? Cosseno de 0, cosseno de um ângulo pequeno é igual a 1. Cosseno de um ângulo grande é igual a 0, né? Ok? Então, quanto menor o ângulo, maior o cosseno, certo? Esse ΔX aqui é o alcance. Na horizontal. E na letra D, ele pergunta com a velocidade escalar inicial em ordem crescente. Ele quer saber justamente o V0, tá? Ele quer saber o V0, tudo bem? Então, eu vejo o seguinte, eu vou usar o seguinte, vou usar essa consideração. Para atingir a mesma altura, que foi esse caso aqui, eu vou usar a velocidade na vertical. Então, eu vou usar o seguinte, que V0y1 é igual a V0y2, que é igual a V0y3. Tá? O que é o V0y? É a velocidade inicial de lançamento mais ao longo da vertical. Então, isso aqui é o V0. Esse é o vetor V0. O V0y é a componente. Então, V0y. Tá certo? Então, as três componentes na vertical têm que ser iguais. Então, aqui eu posso escrever o seguinte, que V0 seno de θ1 tem que ser igual a V0 seno de θ2 tem que ser igual a V0 seno de θ3. Mas o que a gente viu? Que θ3 é menor que θ2, que é menor que θ1. Ok? Então, isso aqui vai implicar o seguinte, que seno de θ3 é menor que seno de θ2, que é menor que seno de θ1. Seno de 0 graus é 0, seno de 90 graus é igual a 1. Né? Então, quanto maior o ângulo, maior o seno. Né? Se θ1 é maior, o seno de θ1 vai ser maior. Se θ3 é pequeno, o seno de θ3 é pequeno. Então, o que eu vou ter que dizer a respeito dessas velocidades iniciais V0, V01, V02 e V03, para que seja constante? Se seno de θ3 é menor que seno de θ2, é menor que seno de θ1. Então, qual tem que ser a condição entre V01, V02 e V03? Então, vou ter que acontecer o seguinte. Então, V01 vai ter que ser menor que V02, vai ter que ser menor que V03. Vou escrever o contrário aqui. Então, vou botar aqui V03, V02 e V01. Então, se seno θ3 é maior que seno θ2, então V03 tem que ser maior. O V03 tem que ser maior que V02, tem que ser maior que V01. Porque quando eu multiplicar esse V03 vezes seno θ3, que é menor, eu vou ter um valor constante. Se eu multiplicar V02 com seno θ2, tem que ser o mesmo valor de V01 e seno θ1. Se seno de θ3 é maior que seno θ2, o V03 tem que ser maior que V02. Posso mostrar aqui. Tá? Então, aqui está o θ3. Então, o θ3 eu vou ter que ter um V0 grande. Aqui vai estar a magnitude de V0. V03. Agora, se eu faço aqui para a trajetória 2, né? Que tinha um ângulo maior. Então, vejo que o ângulo θ2 é maior, mas ele vai ter que ter uma magnitude menor. Então, aqui eu vou ter o V02. E aqui o outro, né? Que faz isso daqui. Então, aqui está o θ1. θ1 é grande, mas a magnitude vai ter que ser... Cadê aqui? O θ é grande, mas o V01 vai ter que ser menor. O V02, né, θ2, e aqui o θ3. Então, V0y, né? Então, isso aqui vai ser o V0y. O V0y vai ser o mesmo. Sim. Tá certo? O V0y é o mesmo. Vai ser essa na vertical, porque eles atingem a mesma altura.